A Páscoa é uma das festividades mais antigas da humanidade, celebrada por séculos, carregada de simbolismo e significado. Porém, sua verdadeira origem e propósito muitas vezes se perdem, até mesmo entre os cristãos. Neste vídeo, vamos explorar a fundo a história e o significado espiritual da Páscoa. A Páscoa é uma das festividades mais antigas de que se tem notícias, atravessando gerações durante milhares de anos. Mas, quantos realmente conhecemos sua verdadeira origem e significado? Na verdade, a história da Páscoa é frequentemente distorcida e mal interpretada, inclusive por muitos cristãos, que falham em compreender o propósito correto da Páscoa dentro da revelação divina para a humanidade. Sabemos que a história da Páscoa é caracterizada pelas promessas de Deus e pela liberdade de um povo. Mas para compreendermos essa história de forma completa, precisamos considerar os eventos que ocorreram desde o tempo dos patriarcas de Israel e as terras do Antigo Egito até a cruz que foi erguida há cerca de 2000 anos fora dos muros de Jerusalém e que marcou para sempre a história do mundo. Então, neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história da Páscoa, descobrindo sua origem, o seu significado histórico e espiritual para o povo judeu e entendendo também sua conexão profunda com a fé cristã, centrada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora para não perder mais nenhum vídeo por aqui. Podemos começar dizendo que a Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib, que se tornou o primeiro mês do calendário litúrgico judaico e que, após o exílio na Babilônia, passou a ser chamado de Nissan. Esse mês corresponde ao período entre os meses de março e abril em nosso calendário. Porém, a história da Páscoa tem suas raízes ainda antes do tempo de Moisés, aproximadamente 500 anos antes da instituição da Páscoa no Egito. Deus falou com Abraão sobre o futuro de sua descendência, do povo de Israel. O Senhor avisou Abraão que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia, limitados ao serviço e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria os filhos de Israel e os libertaria da opressão. O tempo passou e mais tarde, José, que era bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo a comerciantes ismaelitas, indo parar justamente no Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou governador naquela terra, sendo responsável por liderar as ações que garantiram o mantimento numa época de dificuldades superficiais. Mas aquela crise levou a casa de Jacó até o Egito em busca de alimento. Os irmãos de José descobriram que ele havia sido exaltado por Deus naquela terra e que toda a descendência de Abraão sobreviveria por algum tempo. Os israelitas viveram com dignidade no Egito, mas José e toda aquela geração morreram. Chegou o tempo em que se declarou um faraó que não conhecia José, e esse faraó escravizou os filhos de Israel. Porém, depois de 400 anos no Egito, Deus declarou Moisés como libertador de seu povo. Esse processo envolvido 10 pragas que o Senhor invejoso contra os egípcios, sendo a última a morte dos primogênitos. Esse episódio deu origem à celebração da Páscoa. A Bíblia registra que quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor planejou que sacrificassem um cordeiro macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abib, e espargissem o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Os pães asmos eram pães sem fermento, lembrando a pressa durante o êxodo. As ervas amargas simbolizavam o sofrimento e a aflição dos tempos de serviço no Egito. O Senhor também tentou que comessem com pressa, com os lombos cingidos, alegadamente nos pés e cajados na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito.
Quando o julgamento do Senhor atingiu as terras egípcias, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais, uma derrota completa dos deuses do Egito. Nesse contexto, o significado da Páscoa judaica está claramente registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27, onde lemos: E acontece que quando seus filhos disserem: Que rito é este? Respondereis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. No hebraico, a palavra Páscoa significa basicamente passar por cima. Compreender a Páscoa em sua plenitude nos revela mais do que uma simples celebração. Ela aponta para o plano divino de redenção por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Assim como o sangue do Cordeiro salvou o povo de Israel, o sangue de Cristo nos salva da condenação eterna. Até mais. Amém.